Boa noite a todos os irmãos, graça e paz, amém? É sempre uma felicidade poder compartilhar a palavra de Deus e que possamos ser abençoados com o estudo de hoje. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, iremos ler do verso 54 até o verso 62. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 até o 62. Amém? Assim diz a palavra de nosso Senhor Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o, assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oremos, irmãos. Deus Altíssimo, diante da Tua presença, Senhor Deus, lemos a Tua palavra. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa abrir as nossas mentes, quebrantar os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, adentre em nossa alma e faça com que sejamos cristãos verdadeiros e crentes. Que de fato, Senhor Deus, faça a Tua vontade, que a Tua palavra possa nos transformar, que venhamos cada vez mais, Senhor Deus, abrir as portas dos nossos corações, para que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas e faça, Pai, com que sejamos servos fiéis, no nome de Jesus Cristo, é que eu te peço. Amém. Pois bem, irmãos, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, devemos lembrar que o livro de Lucas é um dos evangelhos sinóticos. E quando nós nos referimos a evangelhos sinóticos, são vários relatos dos apóstolos, mas com cada um tendo a sua visão, trazendo a visão de todas as coisas que ocorreram na vida de Jesus e no mistério de Jesus. Sobre o livro de Lucas, esse evangelho apresenta Jesus não somente como Messias, prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como o Salvador de toda a humanidade. Irmãos, antes de fato adentrarmos ao nosso texto ao qual lemos, onde Pedro faz essa negação do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos iniciar tendo em mente 2 premissas. Eu gostaria de trabalhar alguns versículos dentro do próprio livro de Lucas. Então nós iremos navegar em alguns versículos dentro do próprio capítulo 22, para que possamos aprender mais da palavra do Senhor e para que possamos entender um pouco mais o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós como servos fiéis dEle. A primeira premissa que nós trazemos nessa noite, nós temos que ter em mente que Pedro ele foi um pecador, assim como nós. Pedro de fato ele tinha suas falhas, ele era um humano. Pedro ele também foi um escolhido de Deus, assim como nós somos escolhidos de Deus. E temos que ter isso em mente, irmãos, porque infelizmente às vezes ronda em nossa mente de que o apóstolo Paulo, Pedro, o apóstolo João e tantos outros personagens da Bíblia, às vezes nós temos a noção de que eles foram superiores em algumas coisas. Acredito, irmãos, que a única coisa que eles foram superiores foi numa busca mais intensa de Deus. Mas a primeira premissa é entender que, como Pedro é falho,
como Pedro carrega em sua carne, em seu corpo, o estado caído de Adão, ele também estará propenso a qualquer tipo de tentação, a qualquer tipo de dificuldade. E nós, como filhos de Deus, não somos diferentes do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos e profetas que Deus escolheu usar. Pedro, de fato, ele foi um dos apóstolos que foi escolhido. Jesus o treinou durante todo o tempo que ele estava na terra. Então nós temos também que entender que o apóstolo Pedro, ele estava em constante comunhão com Jesus. Ele estava em constante instrução de Jesus na vida dele. Nós percebemos constantemente, não só aquela comunhão de amizade, não só aquela comunhão de mestre, mas nós percebemos também várias instruções que Jesus trouxe, não somente a Pedro, mas todos os demais apóstolos que andavam com Jesus. E ele era um dos, não menos importante, dos que de fato andavam um pouco mais perto de Jesus. Então o treinamento de Pedro, ele consistia em quê? O treinamento basicamente era ter um entendimento de Jesus, era um viver como Jesus. Nós vemos constantemente Jesus dando instruções, Jesus às vezes reprovando os apóstolos, às vezes elogiando os apóstolos. A gente percebe que Jesus de fato ele foi um mestre amoroso, foi um mestre certeiro em todos os seus argumentos, quando ele precisava chamar a atenção aos seus apóstolos. E no dia a dia de Pedro, além de ter essas instruções, de fato, Pedro ele se deleitava em Jesus Cristo. Pedro ele usufruía de nosso Senhor pessoalmente. Ele tinha momentos de intimidade, ele tinha momentos constantes de uma vivência cada vez mais íntima. E nós devemos prestar atenção nesse ponto, irmãos. Pedro e os demais apóstolos tinham intimidade com Jesus. Apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores, nós iremos perceber que, ao decorrer dessa caminhada com Jesus, nós iremos enfrentar dificuldades. E seguindo o nosso estudo, a gente tem que entender também que Pedro era tentado por todo tipo de paixões que nós também podemos ser tentados constantemente. E a gente percebe que a nossa geração, o que não falta é atrativos de coisas que vai nos querer levar para longe de Deus. De coisas que vai fazer com que sejamos cada vez mais tentados a deixar Cristo de lado. E mesmo nós, irmãos, que participamos do corpo de Cristo, mesmo com essa tentativa constante de ter uma relação com Jesus, nós não iremos ser isentos do pecado. Nós não iremos ser isentos do nosso estado caído de Adão. Gostaria que vocês, lá no livro de Lucas, no próprio capítulo 22, no verso 32, como havia dito, Pedro possuía as mesmas paixões que nós, pois somos seres humanos. Mas também, irmãos, devemos ser gratos a Jesus, porque Ele é um advogado fiel, Ele é o intercessor fiel. Pois no verso 32, no verso 32, Pedro é avisado, assim diz a palavra do Senhor: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, pois, quando te converteres, fortaleces os seus irmãos. Nós percebemos nesse texto, irmãos, que Jesus já faz uma intercessão por Pedro, pois ele sabia o que Pedro ia fazer com ele. Ele já tinha ciência da atitude que seu apóstolo querido iria tomar. E no verso 32, deixa claro que Jesus, ele fez uma intercessão. Nós, como Pedro, no sentido de que somos pecadores, que somos falhos, também devemos ter esperança em Cristo de que Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado fiel e que Ele tem intercedido por nós. É através do Espírito Santo que Ele vai nos ajudar cada vez mais a fazermos as suas vontades. E além desse ensinamento, desse relacionamento que Jesus tinha com os seus apóstolos, Ele também, irmãos, fazia essa intercessão não somente por Pedro, mas Ele fazia intercessão por todos os seus apóstolos. Então a primeira premissa
para que venhamos dar continuidade no estudo e para que possamos entender o texto base ao qual lemos inicialmente, é de que Pedro foi escolhido por Deus, assim como nós, e que nós somos pecadores como Pedro foi. A segunda premissa, irmãos, vem a seguinte pergunta, né? Como nós teremos essa mesma comunhão constante com Cristo? Então, como nós, em nossos dias, iremos ter essa comunhão intensa que Pedro teve com Jesus? Como nós iremos conseguir aprender mais de Jesus, ter comunhão com Jesus, amar Jesus, de fato ser um discípulo de Jesus? Como é que nós conseguimos, como cristãos, fazer com que isso seja realidade em nossas vidas? A resposta é: quando nós lemos e meditamos constantemente na Bíblia, teremos a comunhão, a instrução constante de Jesus, assim como Pedro teve. E por que eu digo isso, irmãos? Nós devemos entender que o próprio Cristo é a palavra. Se nós não temos gastado tempo com a palavra, nós temos negado a Cristo. Nós temos deixado de ter comunhão com Jesus. Nós temos deixado de ter uma vida intensa. E infelizmente, irmãos, se nós não tivermos vida intensa com Jesus, não iremos sobressair, não iremos conseguir vencer os pecados. É através das Escrituras, que é a nossa regra de fé, que vai nos capacitar como cristão, para ter comunhão, para ter amor com Cristo, para saber o que devemos fazer diante de um mundo caído. Deus nos chama, meus irmãos, a todo instante, vivermos conforme as suas instruções. E as suas instruções, irmãos, estão contidas na Bíblia Sagrada. Quando nos deparamos com a Bíblia, irmãos, devemos ter em mente o seguinte: a Bíblia não é somente um livro onde é relatado histórias, poemas, guerras, contém essas coisas. Mas qual que é o fim principal da palavra de Deus para aquele que busca mais de Deus? Em especial os evangelhos, devemos ter em mente que não é somente a leitura sobre Jesus, a Bíblia. A Bíblia, ela é de fato o próprio Jesus, pois Jesus é a própria palavra. Gostaria que vocês abrissem lá em João 1,14. Livro de João 1,14. Deixa eu ver se é 1,14. Isso. Para quem está com a versão revisada e atualizada, a palavra de Deus diz o seguinte: livro de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eu trouxe uma versão da King James, que ela deixa muito mais entendível esse versículo. Na versão King James, João 1,14 diz o seguinte: e a palavra se fez carne. E quem é a palavra? A palavra aqui, irmãos, é o próprio Cristo. Se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, irmãos, nós nesse contexto dos apóstolos, dessa vivência de Cristo com todos aqueles a qual Ele escolheu, nós percebemos que eles foram instruídos e eles tinham o entendimento de que Cristo era o escolhido, de que Cristo era o Messias a qual Deus havia prometido. Quando nós temos em mente que nós somos pecadores, quando nós temos em mente de que a palavra é o próprio Jesus Cristo, nós deveríamos dar muito mais atenção à palavra em nossos dias. Eu sei que é difícil, eu sei que a nossa vida ela anda muito congestionada, irmãos. É muitas ocupações, muitas responsabilidades, mas se nós deixarmos de buscar mais de Cristo, entender mais dele, deixar de ter intimidade com ele, como nós iremos vencer o maligno que está no mundo? É muito difícil nós termos forças se nós não sabemos como lidar. Temos que entender que nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerras com o mundo. Nós estamos em constante conflito em nossa mente. Pois nós, por sermos pecadores, nós iremos ter dificuldade em nosso dia a dia. O pecado que habita em nós
conflita constantemente com o Espírito Santo. Constantemente a nossa carne ela quer nos levar a fazer o que não devemos fazer. A nossa carne ela quer nos levar cada vez mais a se distanciar de Deus, a se distanciar das coisas de Deus. E questão de segundos, irmãos, se nós tirarmos os olhos de Cristo, em menos de 2 segundos nós podemos perder a nossa vida. E isso, irmãos, é caso de morte ou vida. A Bíblia nos chama, de fato, a estarmos atentos, a estarmos cada vez mais preparados pela palavra de Deus. E se nós não tivermos essa intimidade com a palavra, que é o próprio Cristo, de fato não iremos sobressair. Eu gostaria de trazer um comentário de Calvino sobre a palavra que se fez carne. Calvino comenta o seguinte: quanto ao evangelista chamar o Filho de Deus de palavra, a simples razão me parece ser primeiro, porque ele é a eterna sabedoria e vontade de Deus. E em segundo lugar, porque ele é a imagem viva de seu propósito. Pois, como é dito que a palavra, que é Jesus, é entre os homens, a imagem da mente, então não é impróprio aplicar isso a Deus e dizer que ele se revela a nós por sua palavra. Irmãos, Deus escolheu se revelar a nós pela sua palavra. Se as nossas Bíblias andam fechadas, nós temos ignorado Deus, nós temos ignorado essa revelação que nos foi dada. E partindo para a terceira premissa, a primeira é, temos entendimento que somos pecadores como Pedro foi, os demais apóstolos. A segunda premissa, de que o próprio Jesus é a palavra. E partindo para a terceira premissa, abram suas Bíblias lá no Lucas 22 também, versos 32 e 34. Lucas 22, versos 32 e 34. Podemos, no caso, reler a 32, que diz o seguinte: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Pedro, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que cante o galo. Irmãos, nesse verso, Jesus deixa claro, no 32, de que Pedro não havia sido convertido ainda. Apesar de Pedro usufruir de Cristo, de ter as instruções de Cristo, de conviver com Cristo, de comer juntamente com Cristo, Pedro não havia se convertido. E como eu disse anteriormente, que possamos colocar a nossa esperança no intercessor, no advogado que é Jesus Cristo, pois de fato nós iremos nos deparar com situações difíceis. E aqui Pedro, mesmo tendo toda esse amor, essa atenção de Cristo, nós percebemos que ele não havia se convertido. Infelizmente, irmão, às vezes nós podemos nos deparar com pessoas que estão há tantos anos na igreja e às vezes está como Pedro. Às vezes se alimenta da palavra, que é o próprio Cristo, e às vezes essa pessoa pode estar em maus lençóis. Mas hoje, irmãos, Cristo nos traz esperança nele, entender que ele é o que intercede por nós, e que nós, irmãos, devemos nos apegar a Cristo, para que não venhamos ser pego de surpresa, para que venhamos cada vez mais confirmar a nossa conversão em Cristo, para que venhamos cada vez mais confirmar a transformação em nós, e nós iremos conseguir fazer essa autoavaliação. É importante nós fazermos essa autoavaliação. Pedro, na sua euforia, no seu pensamento de que ele iria de fato, naquele momento ali caloroso, Cristo quebra as expectativas de Pedro. Infelizmente, às vezes nós temos essa atitude em algum momento de nossas vidas, mas que possamos estarmos atentos, irmãos, para que não venhamos deixar de escutar as instruções de Deus, porque no verso 32, deixa bem claro que nós devemos ouvir os avisos e as instruções de Jesus.
para que a gente não venha negá-lo como Pedro. Pedro, ele foi avisado, e mesmo assim ele continuou no seu fraco pensamento de que iria até o fim. E a pergunta é, irmão, será que nós estamos dispostos a ir até o fim por Jesus? Devemos entender que o Evangelho ele não pede 50%, 60%, 99%. Ele pede 100% de nossas vidas. Ele pede que nós partamos até para a morte, se isso for necessário. E Pedro mostrou que ele não estava pronto para ir até a morte, porque ele viu que Cristo foi capturado. Ele percebeu que, na prática, quando ele viu Cristo sendo capturado, ele percebeu que não conseguiria ir até o fim, como ele havia falado anteriormente. Partamos agora, irmãos, para o verso 46. Dentro da terceira premissa, nós devemos estar atentos às instruções de Jesus. Fazer sempre uma autoanálise para saber se de fato nós estamos seguindo todas as instruções que Cristo tem nos dado através da sua palavra. E que Cristo nos diz lá no verso 46. Lucas 22, verso 46. A palavra do Senhor diz o seguinte: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vocês podem perceber, irmãos, de que o aviso de Cristo foi antes desse momento com Pedro. Foi antes do momento de Pedro negar a Cristo. O segundo conselho que Cristo nos traz hoje é para que venhamos estar em constante oração. No 46 ele fala: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Cristo nos traz hoje, irmãos, o primeiro aviso, e o segundo é que nós sejamos crentes que oram, cristãos que oram. Irmãos, a oração ela é fundamental para uma vida fiel a Deus. Diante disso, ouvi uma seguinte frase: quando a pessoa pergunta, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E a pessoa volta a pergunta, o que você acha mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Não tem como nós sermos verdadeiros cristãos, irmãos, se nós deixarmos de nos deleitar em Cristo através da palavra e de deixar de orar. Basicamente, a palavra é Deus falando conosco e a oração é nós falando com Deus. E ele percebe que os seus discípulos estavam dormindo. Que possamos perceber, irmão, se de fato nós temos dormido, se de fato nós temos deixado de orar, se de fato nós temos deixado de buscar de Deus. A pergunta que surge é: o que há mais importante do que Deus nessa vida? O que há mais importante do que Deus nesse mundo? Devemos ter em mente, assim como os puritanos, que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui somente por um tempo. Temos que ter uma visão de que nós iremos para o céu. Essa é a nossa esperança. Essa é as promessas que Cristo tem nos dado através da sua palavra. A pergunta é, irmão, se tem alguma coisa mais importante. Pense, o que mais toma o meu tempo? O que tem me atrapalhado a orar mais? O que tem me atrapalhado a ler mais? O que tem atrapalhado eu participar da comunhão com os irmãos? Façam uma autoavaliação. Hoje Cristo nos dá o seguinte aviso: ore, busque, não confie em si próprio, porque Pedro fez isso. E o resultado foi, Pedro negou. Porque Pedro, naquele momento de euforia, confiou em si. Ele confiou de que o fato de só andar com Jesus por um tempo, isso iria fazer com que ele tivesse aquela coragem. Mas na prática, irmãos, Pedro não conseguiu ir até o fim. Partamos agora, irmãos, para o versículo, só complementando o que havia falado. Pedro nega não conhecer Jesus por medo de ter o mesmo fim que Jesus. Ele cai em si que negou o Cristo, assim que o galo cantou. Então, às vezes, irmãos, hoje o galo que está nos avisando é a própria palavra. Ore, busque, vigie,
busque mais de mim, se deleite em mim, é o que Cristo tem nos chamado. Muitos cristãos dizem andar com Cristo, mas será que nós temos sido discípulos fiéis? Será que nós, irmãos, iremos até a morte por Cristo? Será que nós iremos fazer que nem Pedro ou iremos fazer que nem Paulo? A gente vê constantemente Paulo se despedindo, a gente vê constantemente Paulo entendendo que, se for necessário, né, ele até se agrada em continuar vivo, mas a gente vê que a visão de Paulo é sempre os céus. A gente percebe Paulo sempre desejando o celestial. Irmão, se os nossos sonhos, se as nossas vontades se limitam somente a essa terra, o quão miseráveis somos. E de fato a Bíblia nos traz isso, que tudo é fumaça, assim como diz no livro de Provérbios. Salomão é um exemplo, usufruiu de tudo que tinha no mundo, do bom e do melhor. Era o cara mais rico, era o cara que tinha várias mulheres, tinha palácios, tinha ouro, tinha glória, tinha uma sabedoria incomparável com qualquer pessoa de sua época, e no fim de sua vida ele reconheceu que tudo era nada. Que possamos ter o sentimento de Salomão, entender que nada neste mundo, irmãos, é maior do que o nosso Deus. Nada nesse mundo é maior do que a salvação em Cristo, as suas promessas. Lembre-se, Deus morreu por você, por mim, e essa entrega ela foi justamente para que nós possamos usufruir dessa glória que Cristo sempre tem nos trazido à memória. No verso 61, Lucas 22, no verso 61. Confesso, irmãos, que toda vez que leio esse verso, eu sempre fico muito pensativo, muito pensativo. Inclusive esse relato é feito, se não me falha a memória, somente no livro de Lucas, verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Irmãos, foquemos na parte A do versículo. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Imagina vocês, irmãos, diante de uma situação a qual nós devemos provar nossa fé, nós negamos Cristo. Imagine o olhar de Cristo para as nossas miseráveis vidas. E às vezes, irmãos, nós negamos Cristo por pouca coisa. Tá certo? Pedro é um pecador, Pedro não havia se convertido ainda. Ele entendia de que se ele fosse reconhecido, se ele tivesse alegado que era amigo de Jesus, conhecia Jesus, com certeza ele teria sido levado ali teria sido levado também para ser castigado. Então que possamos entender, irmãos, que Jesus fitou os olhos de Pedro. Coloque-se no lugar de Pedro nesse momento. Imagine a nossa vida, Jesus nos olhando, Jesus vendo o nosso passo a passo do dia a dia. Será que nós o temos negado ou o temos confirmado? Devemos ter em mente de que o termo cristão, o significado é pequenos cristos, que nós possamos ter essa conduta de Cristo, que possamos mostrar Cristo, independente da situação, independente da dificuldade. E nós só seremos capazes, irmão, de suportar não só esse convite à morte, como Pedro ali experimentou de forma bem sucinta, mas é um desafio. Todos os dias nós somos desafiados a mostrar a Cristo, a viver como Cristo, a mostrar que de fato nós somos filhos de Deus. E a Bíblia nos traz de que a gente conhece, por exemplo, a árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa dar fruto amargo. E não tem como o inverso. Não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. Devemos entender também que nós somos vigiados constantemente. Quando o cristão erra, vem uns 10 acusar. Vem uns 10 questionar a nossa fé. Uai, você não segue Jesus? Como assim você está tendo essa conduta? Devemos entender que constantemente seremos cobrados. É claro, irmãos, nós devemos nos importar primeiramente com o que Deus acha de nós, mas também que isso seja, quando nós nos preocupamos em ter essa obediência a Deus, as consequências e as demais pessoas perceberem isso em nossas vidas.
Fazendo uma rápida recapitulação, irmãos, do que nós falamos. Primeira premissa, somos falhos como o apóstolo Pedro. Segunda premissa, somente pelas Escrituras iremos ter comunhão verdadeira com Cristo e intimidade com Ele. Terceira premissa, devemos estar atentos aos conselhos e às ordens de Cristo. Sem a leitura bíblica não será possível, será impossível. Sem a oração será impossível. Estamos constantemente, irmãos, sendo tentados 24 horas. O diabo, ele não tem brincado em sua missão. Ele não tem brincado em desviar os filhos de Deus do caminho dele. Nós vemos inúmeras coisas que podem nos tirar a atenção de Jesus. E até coisas lícitas, até coisas boas, que possamos ter esse sentimento de que nós estamos em guerra, de que nós, como soldados de Cristo, devemos escutar as ordens de nosso general. E as instruções, irmãos, estão na Bíblia Sagrada. Partindo para a conclusão, como cristãos devemos confirmar Jesus em nossas vidas, como foi falado anteriormente, em todas as esferas de nossas vidas. Todas. Não tem como, irmãos, nós vivemos uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã consolidada em Cristo, fundamentada em Cristo, se nós só vemos Cristo no domingo. Só vemos Cristo no domingo. Que não sejamos cristãos que somente de aparência, mas verdadeiros discípulos de Jesus. Quando falo somente de aparência, irmãos, Pedro aparentava ser como Cristo. Tanto que o outro evangelista, ele descreve que as pessoas reconheceram Pedro pela forma de falar. Aqui em Lucas fala que reconheceu parecido como um galileu, assim como Jesus. Mas tem o outro evangelista, ele descreve de que quando as pessoas bateram o olho em Pedro, opa, esse cara aí andou com uma pessoa diferente. Esse cara é diferenciado. Mas só que no fundo, irmãos, infelizmente, como a gente leu, Pedro não havia ainda sido transformado de forma inteira. Ele não havia se convertido de forma totalmente concisa. E uma coisa, irmãos, que eu sei que é difícil, mas que nós devemos labutar, nós devemos nos esforçar, claro, pedindo o Espírito Santo para nos conduzir, que nós venhamos nos entregar até a morte e nunca negarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Como havia dito, estamos em guerra. Cristo, Ele quer que nós seja conduzidos, se necessário, até a morte. E que venhamos morrer em Cristo. Que possamos sim ser transformados pelo Teu Santo Espírito, que possamos sim cada vez mais nos alimentarmos da Tua Palavra e que possamos cada vez mais confiar nele. Irei trazer duas aplicações do estudo a qual a gente fez aqui do livro de Lucas, capítulo 22. E por último, já deixem já aberto aí, em João capítulo 21, para encerrarmos. João capítulo 21, iremos ler do verso 15 até o 17. Pois bem, irmãos, duas aplicações. A primeira, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Olha o que Tiago, capítulo 1, 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando diz praticante da palavra, é tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado. Recapitulando, Cristo é a palavra. Nós devemos viver como Cristo. E Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, irmãos, não somente ouvintes. Segundo, para sermos bem-sucedidos na comunhão com Deus e na vida, devemos meditar nas Escrituras. Josué 1,8
inclusive é um verso favorito que diz o seguinte: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Esse bem-sucedido, irmãos, é em todas as esferas. Mas lembre-se, Deus acima de todas as coisas, pois as demais coisas serão de fato acrescentadas. E para finalizarmos, irmãos, João 21, 15 e 17. Para mim também é um verso que, além de ser favorito, ele sempre me deixa estupefato, digamos assim, que diz o seguinte, o título aqui do parágrafo é Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, que possamos ser restaurados como Pedro foi nesse capítulo. Notem que ele perguntou 3 vezes: tu me amas? E nós, como filhos de Cristo, que possamos sair daqui e dizer: Jesus, eu te amo, eu irei buscar mais de ti. E de fato, irmãos, só iremos ser filhos verdadeiros se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amém? Gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar, e depois da oração eu passo para o presbítero Sebastião. Oremos, irmãos. Deus Altíssimo, mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua santa palavra. Que possamos, Senhor Deus, sair daqui transformados. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a inculcar a Tua palavra em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser como o Teu Filho Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a orar mais. Ajuda-nos a ler mais a Tua palavra. Que venhamos, Senhor Deus, ser cheio do Teu Santo Espírito. Nós somos pecadores, Pai, nós somos miseráveis, nós precisamos da Tua ajuda. Nós, diante de Ti, Senhor Deus, como igreja, levantamos uma oração, Senhor Deus, pedindo o Teu auxílio. De fato, Senhor Deus, o mundo tem estado muito congestionado, corrido, mas ajuda-nos, Senhor Deus, a ter disciplina, a buscar mais de Ti, a amar Cristo mais do que todas as coisas, Pai, que não venhamos negar Cristo Jesus em nossas vidas, mas que venhamos confirmar Jesus em nossas vidas, Pai. Que assim, Pai, como Pedro foi restaurado, que possamos sim, Senhor Deus, ser quebrantados. E se nós, Senhor Deus, não temos ainda um amor verdadeiro para com o Senhor, quebranta os nossos corações, mortifica a nossa carne, Pai, para que venhamos, Senhor Deus, falar como Pedro: Tu sabes que nós Te amamos, Pai. Em nome de Cristo Jesus é o que eu peço, que tenhamos uma semana abençoada. Amém.